As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais dos Correios no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio do sistema postal brasileiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Roberto Silva e eu trabalho como carteiro na cidade de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, há 17 anos. Durante todo esse tempo, entreguei milhares de cartas, encomendas, correspondências oficiais, pacotes de todos os tipos e tamanhos. Conheço cada rua, cada casa, cada morador da minha rota como se fossem parte da minha própria família. Desenvolvi uma rotina precisa, quase mecânica, que me permitia cumprir minha jornada de trabalho com eficiência e pontualidade exemplares. Minha área de entrega abrangia principalmente bairros residenciais de classe média, algumas empresas pequenas, uma escola municipal e um pequeno centro comercial. Era uma rota tranquila, sem grandes complicações, onde os moradores me conheciam pelo nome e sempre me recebiam com cordialidade. Durante 17 anos nunca havia enfrentado situações verdadeiramente perturbadoras ou inexplicáveis no exercício da minha profissão. Minha jornada começava sempre às 6 da manhã, na agência central dos Correios, onde separava as correspondências de acordo com minha rota, organizava os pacotes por ordem de entrega, verificava endereços especiais que exigiam cuidado adicional e carregava minha moto oficial com toda a carga do dia. Era um processo que eu dominava completamente, uma rotina que havia se tornado segunda natureza após tantos anos de experiência. O distrito onde trabalhava tinha características específicas que eu conhecia nos mínimos detalhes: ruas com numeração sequencial lógica, casas bem identificadas, moradores que mantinham horários regulares, empresas que funcionavam em horários comerciais previsíveis. Raramente enfrentava dificuldades para localizar destinatários ou endereços problemáticos. Era, sob todos os aspectos, uma rota ideal para um carteiro experiente. Durante minha carreira, desenvolvi relacionamentos pessoais com muitos dos moradores da minha área. Conhecia as famílias, sabia quando havia mudanças de endereço, estava familiarizado com os horários de trabalho de cada pessoa. Chegava até mesmo a receber presentes no Natal de alguns clientes mais antigos. Essa proximidade com a comunidade tornava meu trabalho mais gratificante e humano. Mas o que aconteceu numa segunda-feira nublada de agosto do ano passado destruiu completamente minha percepção sobre o trabalho nos Correios e me fez questionar realidades que eu considerava absolutamente normais e previsíveis. Foi o dia em que recebi uma encomenda que desafiou tudo que eu conhecia sobre lógica, geografia e até mesmo sobre a natureza da realidade que eu pensava compreender. Era por volta das 7h30 da manhã quando estava organizando as correspondências do dia na agência central. O supervisor de turno, seu Antônio, um funcionário dos Correios há mais de 25 anos, me entregou uma encomenda que havia chegado durante a madrugada através do transporte intermunicipal. Era um pacote de tamanho médio, aproximadamente 30 centímetros por 20 centímetros, embalado em papel pardo comum, com peso de cerca de 2 quilos. O que me chamou a atenção inicialmente foi o endereço de destino escrito à mão em letra cursiva, muito cuidadosa: Rua das Flores, 247, Jardim Esperança, São João da Boa Vista, SP. O problema era que eu conhecia perfeitamente toda a extensão da Rua das Flores, desde o número 1 até o último número da rua, e tinha absoluta certeza de que não existia número 247 naquele logradouro. A Rua das Flores era uma via relativamente curta, com aproximadamente 200 metros de extensão, que começava na avenida principal e terminava numa praça pequena cercada por residências antigas. A numeração da rua ia do número 1 ao número 198, sendo que os números pares ficavam do lado esquerdo e os ímpares do lado direito, seguindo o padrão urbanístico tradicional da cidade. Mostrei a encomenda para seu Antônio e expliquei que o endereço não existia na minha área de entrega. Ele examinou o pacote com atenção, verificou o código postal que estava correto para nossa cidade e sugeriu que talvez houvesse um erro na numeração, ou que fosse um endereço novo que ainda não havia sido atualizado no sistema municipal de endereçamento.
Seu Antônio me orientou a verificar pessoalmente se não havia alguma construção nova na Rua das Flores que pudesse justificar aquele número, ou se não havia algum engano na numeração que eu pudesse corrigir no local. Como carteiro experiente, eu sabia que às vezes aconteciam inconsistências entre endereços cadastrados e a realidade urbana, especialmente em cidades do interior que passavam por processos de expansão. Decidi incluir a encomenda na minha rota normal e verificar a situação quando chegasse à Rua das Flores, que estava programada para ser visitada por volta das 10 horas da manhã. Coloquei o pacote junto com as outras correspondências destinadas àquela região e parti para começar minha jornada de trabalho normal. Durante as primeiras horas da manhã, cumpri minha rota habitual, entregando correspondências nos bairros adjacentes, sem nenhuma intercorrência ou situação fora do comum. Era um dia típico de trabalho, com clima agradável, trânsito normal, moradores receptivos, exatamente como havia sido durante os 17 anos anteriores da minha carreira. Quando cheguei à Rua das Flores por volta das 10h15 da manhã, a primeira coisa que fiz foi percorrer lentamente toda a extensão da rua, observando cuidadosamente a numeração de todas as casas e verificando se havia alguma construção nova ou alguma alteração na numeração que pudesse explicar a existência do número 247. Confirmei o que já sabia. A Rua das Flores terminava no número 198, uma casa de esquina pintada de azul claro onde morava Dona Maria, uma senhora de 70 anos que eu conhecia há mais de uma década. Depois dessa casa, havia apenas a pequena praça arborizada que marcava o final da rua. Não havia nenhuma construção nova, nenhuma obra em andamento, nenhuma explicação lógica para a existência do número 247. Estacionei minha moto em frente à casa número 198 e caminhei até a praça para verificar se havia alguma entrada ou continuação da rua que eu pudesse ter overlooked ao longo dos anos. A praça era exatamente como sempre havia sido, um espaço circular com alguns bancos, árvores antigas, um pequeno playground infantil e 3 ruas que saíam em direções diferentes. Foi nesse momento que aconteceu algo que mudou completamente minha percepção sobre aquele local. Enquanto observava a praça tentando entender onde poderia estar localizado o número 247, notei que havia uma quarta saída da praça que eu nunca havia percebido antes. Era uma rua estreita, quase um beco, que seguia entre 2 casas antigas em direção a uma área que eu sempre havia assumido ser um terreno baldio. A descoberta foi tão surpreendente que me fez questionar minha própria memória e capacidade de observação. Como era possível que durante 17 anos de trabalho naquela área, eu nunca tivesse notado a existência daquela rua? Como um carteiro experiente, que conhecia cada centímetro da sua rota, poderia ter ignorado completamente uma via de acesso? Decidi investigar aquela rua misteriosa. Caminhei em direção à entrada e verifiquei que havia uma placa de identificação parcialmente coberta por vegetação que dizia Rua das Flores, continuação. Era como se aquela parte da rua tivesse sido esquecida pelo tempo, negligenciada pela manutenção urbana, ignorada pelos próprios moradores da região. A Rua Continuação era muito diferente da Rua das Flores principal. Enquanto a parte conhecida era bem pavimentada, com calçadas adequadas e casas bem conservadas, aquela continuação tinha aspecto mais antigo e deteriorado. O asfalto estava rachado, a iluminação pública era precária e havia apenas 3 casas construídas ao longo dos seus aproximadamente 100 metros de extensão. As casas da continuação tinham numeração que começava no 201 e seguia até o 247. Eram construções antigas com arquitetura que parecia ser de décadas passadas, jardins que pareciam não receber manutenção há muito tempo, e uma atmosfera geral de abandono que contrastava drasticamente com o resto do bairro. Quando cheguei ao número 247, encontrei uma casa de 2 andares pintada em tom de amarelo desbotado, com janelas de madeira antigas e um pequeno jardim frontal onde cresciam plantas que não conseguia identificar. Havia uma caixa de correio enferrujada fixada no portão, com o número 247 pintado em tinta branca que estava descascando. A casa tinha aspecto habitado, mas silencioso. As cortinas das janelas estavam fechadas. Não havia carros estacionados na frente. Não se ouvia nenhum som vindo do interior. Era como se fosse uma residência normal, mas havia algo na atmosfera do local
que me deixava desconfortável. Uma sensação de que aquele lugar não deveria existir ali. Toquei a campainha várias vezes, mas não obtive resposta. Tentei bater na porta de madeira. Chamei em voz alta para verificar se havia alguém em casa, mas o silêncio continuou absoluto. A situação me colocava num dilema profissional. Eu tinha uma encomenda para entregar naquele endereço, mas não conseguia localizar o destinatário. Verifiquei novamente os dados da encomenda. O nome do destinatário era José Santos, sem mais especificações. Não havia número de telefone para contato. Não havia dados adicionais que pudessem ajudar na localização da pessoa. Era uma situação incomum, pois normalmente encomendas continham informações mais detalhadas sobre os destinatários. Decidi deixar um aviso de tentativa de entrega na caixa de correio e retornar no dia seguinte para uma nova tentativa. Era o procedimento padrão dos correios para situações onde o destinatário não estava presente no momento da entrega. Preenchi o formulário adequado e o deixei no local, junto com instruções para que o destinatário procurasse a agência, caso não estivesse disponível para receber a encomenda em casa. Quando estava me preparando para sair, aconteceu algo que me fez questionar se aquela rua realmente existia ou se eu estava tendo algum tipo de alucinação. Olhei para trás e vi que a rua pela qual eu havia caminhado até ali parecia diferente. A perspectiva havia mudado. As casas pareciam estar em posições ligeiramente diferentes. Até mesmo a iluminação natural parecia ter uma qualidade estranha. Caminhei rapidamente de volta em direção à praça principal, mas quando cheguei ao local onde deveria estar a entrada da rua Continuação, não encontrei mais a passagem que havia usado para acessar aquela área. Era como se a rua tivesse desaparecido, como se nunca tivesse existido. A praça estava exatamente como eu sempre a conhecera. 3 saídas, nenhuma quarta rua, nenhuma continuação da Rua das Flores. Fiquei parado na praça por vários minutos olhando em todas as direções, tentando entender o que havia acontecido. Procurei a entrada que havia usado poucos minutos antes. Tentei encontrar algum indício de que havia uma rua adicional naquele local, mas não consegui localizar nada que confirmasse a experiência que havia acabado de viver. A situação me deixou profundamente perturbado e confuso. Como era possível que uma rua inteira, com 3 casas e numeração específica, pudesse aparecer e desaparecer daquela forma? Como eu havia conseguido entregar um aviso de tentativa de entrega numa casa que aparentemente não existia mais? Voltei para a agência dos Correios completamente transtornado e relatei a situação para seu Antônio. Expliquei sobre a descoberta da Rua Continuação, sobre a casa número 247, sobre a tentativa de entrega e principalmente sobre o desaparecimento posterior de toda aquela área. Seu Antônio me ouviu com atenção, mas ficou visivelmente cético sobre meu relato. Ele sugeriu que eu pudesse estar confuso sobre a localização, que talvez tivesse entrado numa rua paralela ou adjacente sem perceber, que a numeração que eu havia visto pudesse ser de outro logradouro próximo. Como supervisor experiente, seu Antônio estava acostumado a resolver problemas de entrega e tendia a buscar explicações lógicas para situações aparentemente inexplicáveis. Para esclarecer a situação, seu Antônio decidiu me acompanhar até a Rua das Flores no dia seguinte para verificar pessoalmente o endereço da encomenda. Marcamos de nos encontrar às 8 da manhã para fazer uma investigação conjunta sobre aquele endereço problemático. Durante toda aquela noite não consegui parar de pensar na experiência estranha que havia vivido. Revisei mentalmente cada detalhe da descoberta da Rua Continuação, da caminhada até a casa 247, da tentativa de entrega, do desaparecimento posterior da passagem. Tentei encontrar explicações racionais, mas nenhuma hipótese conseguia esclarecer adequadamente tudo o que havia acontecido. Na manhã seguinte, seu Antônio e eu fomos juntos até a Rua das Flores. Ele observou cuidadosamente toda a extensão da rua, confirmou que a numeração terminava no 198. Examinou a praça em busca de qualquer passagem adicional que pudesse justificar a existência de uma continuação. Sua conclusão foi categórica. Não havia nenhuma rua continuação, nenhuma casa número 247, nenhuma explicação física para o endereço da encomenda. Seu Antônio sugeriu que provavelmente havia ocorrido um erro no sistema de triagem da correspondência, que a encomenda poderia ter sido destinada a outro município com nome similar.
ou que alguém havia fornecido um endereço incorreto no momento do envio. Decidiu registrar a encomenda como endereço inexistente e iniciar o processo de devolução ao remetente. Mas quando voltamos à agência para processar a devolução, descobrimos algo ainda mais perturbador. A encomenda havia desaparecido. Não estava na minha bolsa, não havia sido deixada no veículo, não estava em lugar algum onde pudéssemos localizá-la. Era como se o pacote tivesse simplesmente deixado de existir. Seu Antônio ficou visivelmente irritado com a situação. Perder uma encomenda era uma falta grave nos Correios, que poderia resultar em advertências disciplinares ou até mesmo demissão, dependendo das circunstâncias. Ele me questionou intensamente sobre o que havia acontecido com o pacote, onde eu poderia tê-lo deixado, se havia alguma possibilidade de ter sido furtado ou extraviado. Não consegui fornecer nenhuma explicação satisfatória para o desaparecimento da encomenda. Minha última memória clara era de estar segurando o pacote na casa número 247, preenchendo o aviso de tentativa de entrega. Depois disso, não me lembrava de ter visto a encomenda novamente. Era como se ela tivesse desaparecido juntamente com a rua onde eu havia tentado entregá-la. A situação gerou um problema administrativo significativo. Seu Antônio teve que registrar um boletim de ocorrência interna sobre o extravio da encomenda, processo que envolvia investigação detalhada, depoimentos de testemunhas, análise de procedimentos de segurança. Era uma situação extremamente embaraçosa para mim, que nunca havia enfrentado problemas disciplinares em 17 anos de carreira. Durante os dias seguintes, tentei reconstruir mentalmente todos os detalhes daquela manhã estranha, procurando pistas que pudessem explicar o que havia acontecido com a encomenda. Voltei várias vezes à Rua das Flores, sempre procurando algum indício da rua continuação que eu tinha certeza de ter descoberto, mas nunca mais consegui encontrar qualquer evidência de que aquela área houvesse existido. Uma semana depois do incidente, recebi informações que complicaram ainda mais a situação. O Departamento de Investigação Interna dos Correios havia tentado contatar o remetente da encomenda extraviada para esclarecer os detalhes do envio. O endereço de origem constante na documentação postal também se mostrou inexistente. Segundo a investigação, a encomenda havia sido postada numa agência dos Correios de Campinas, com endereço de remetente na Rua dos Lírios, 89, Centro Campinas, SP. Mas quando os investigadores verificaram esse endereço, descobriram que a Rua dos Lírios, no centro de Campinas, terminava no número 67. Não existia número 89 naquele logradouro. Mais perturbador ainda era descobrir que não havia registro da postagem dessa encomenda no sistema informatizado dos Correios. Não constava no banco de dados nenhuma transação correspondente àquele pacote, nenhum comprovante de pagamento, nenhuma documentação que comprovasse que alguém havia realmente enviado aquela correspondência através do sistema oficial. Era como se a encomenda tivesse surgido espontaneamente no sistema postal, sem origem conhecida, destinada a um endereço impossível, carregando um conteúdo que nunca seria descoberto porque o próprio pacote havia desaparecido misteriosamente. A investigação interna concluiu que provavelmente havia ocorrido algum tipo de falha sistêmica no processamento de correspondências, possivelmente relacionada a problemas informativos ou erro humano durante a triagem. Como não havia evidências de má conduta da minha parte, fui absolvido de qualquer responsabilidade disciplinar. Mas a experiência me deixou profundamente abalado e questionando a natureza da realidade que eu pensava compreender. Nos meses seguintes, comecei a prestar atenção mais cuidadosa em detalhes estranhos, que antes eu ignoraria como irrelevantes. Notei que ocasionalmente recebia correspondências destinadas a endereços que pareciam existir apenas temporariamente, ruas que apareciam no meu roteiro, mas não constavam nos mapas oficiais da cidade, casas com numeração inconsistente com o padrão urbanístico local. Descobri que outros carteiros da região também enfrentavam situações similares, mas normalmente não comentavam sobre esses incidentes para evitar questionamentos sobre sua competência profissional. Havia uma espécie de acordo tácito entre os funcionários dos Correios para não discutir abertamente casos de endereços problemáticos ou entregas impossíveis. Conversei discretamente com alguns colegas mais experientes e descobri que fenômenos estranhos relacionados ao sistema postal eram mais comuns do que eu imaginava.
Carteiros relatavam entregas em casas que desapareciam no dia seguinte, correspondências dirigidas a pessoas que nunca haviam existido, pacotes que chegavam antes mesmo de serem postados pelos remetentes. Um colega de trabalho, o carteiro João, que atendia uma rota na região rural do município, me contou sobre uma experiência similar que havia vivido alguns anos antes. Ele havia recebido uma correspondência destinada a uma fazenda localizada numa estrada vicinal, que não constava em nenhum mapa oficial. Quando foi entregar a carta, encontrou a propriedade exatamente onde o endereço indicava, mas no dia seguinte, a estrada havia desaparecido. Essas conversas me fizeram perceber que o sistema postal brasileiro poderia estar lidando com aspectos da realidade que vão além da simples logística de transporte de correspondências. Era como se as atividades dos Correios ocasionalmente intersectassem com dimensões alternativas da existência, criando situações onde tempo, espaço e causalidade funcionavam de acordo com lógicas diferentes. Comecei a desenvolver teorias pessoais sobre essas experiências. Talvez o sistema postal, por conectar praticamente todos os endereços do país, criasse algum tipo de rede energética que ocasionalmente abria portais para realidades paralelas. Talvez determinadas correspondências fossem enviadas através de dimensões alternativas, onde geografia e cronologia seguiam padrões diferentes dos nossos. Essas especulações podem parecer fantasiosas, mas eram a única forma que encontrei para dar sentido a experiências que desafiavam completamente minha compreensão anterior sobre como o mundo funciona. Como profissional racional, eu precisava de alguma estrutura explicativa para lidar com fenômenos que claramente estavam além da física convencional. 6 meses depois do incidente da encomenda misteriosa, recebi outra correspondência destinada ao mesmo endereço impossível: Rua das Flores, 247, Jardim Esperança. Desta vez, era uma carta simples, sem remetente identificado, dirigida ao mesmo José Santos que havia sido o destinatário da encomenda anterior. Quando vi aquele endereço novamente, senti uma mistura de ansiedade e curiosidade que me compeliu a investigar mais profundamente o fenômeno. Decidi que, se conseguisse localizar novamente a Rua Continuação, tentaria entrar em contato direto com o destinatário para entender melhor a natureza daquele local. Fui até a Rua das Flores, com expectativas controladas, sabendo que poderia não encontrar nada além da configuração normal que eu conhecia há 17 anos. Mas quando cheguei à praça no final da rua, a quarta saída estava lá novamente. A passagem para a Rua Continuação havia retornado, como se nunca tivesse desaparecido. Desta vez, observei mais cuidadosamente os detalhes do ambiente antes de entrar na continuação. Memorizei a posição exata da entrada, as características visuais das casas adjacentes, a configuração da vegetação ao redor. Queria ter certeza de que conseguiria localizar novamente aquela passagem se ela voltasse a desaparecer. A Rua Continuação estava exatamente como eu me lembrava. 3 casas antigas, numeração de 201 a 247, atmosfera de abandono e silêncio. Mas desta vez, quando cheguei à casa 247, havia sinais claros de que estava habitada. Havia roupas estendidas no varal do quintal, um carro antigo estacionado na garagem, som de televisão vindo do interior da residência. Toquei a campainha e pela primeira vez obtive resposta. Um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos, aparência simples mas cuidadosa, abriu a porta e me cumprimentou cordialmente. Disse que era José Santos e que estava esperando por correspondência dos Correios há algum tempo. José me convidou para entrar e conversar, dizendo que raramente recebia visitas e ficava feliz com a oportunidade de falar com alguém. A casa por dentro era confortável, mas tinha decoração que parecia ser de décadas passadas. Móveis antigos, televisão de tubo, fotografias em preto e branco nas paredes, tudo organizado com cuidado, mas carregando uma nostalgia temporal evidente. Durante nossa conversa, José me explicou que morava naquela casa há mais de 40 anos, desde que se casou e constituiu família. Disse que conhecia bem a história do bairro e que a Rua Continuação existia desde os anos 1960, quando o loteamento original foi planejado. Segundo ele, a área havia sido gradualmente esquecida pelas autoridades municipais devido a questões burocráticas relacionadas à regularização fundiária.
José me contou que ocasionalmente recebia correspondências dos Correios, mas que os carteiros frequentemente tinham dificuldade para localizar sua casa devido à configuração incomum da rua. Ele disse que estava acostumado com essas situações e que compreendia as complicações logísticas enfrentadas pelos profissionais postais. Quando entreguei a carta para José, ele a abriu na minha presença e ficou visivelmente emocionado com o conteúdo. Era uma correspondência de um parente distante que morava em outro estado e que não tinha notícias dele há vários anos. José me explicou que tinha poucos contatos familiares e que qualquer correspondência representava uma conexão importante com o mundo exterior. Nossa conversa durou aproximadamente 1 hora. José me ofereceu café, contou histórias sobre a vida no bairro, mostrou fotografias antigas da família, demonstrou ser uma pessoa completamente normal e simpática. Não havia nada sobrenatural ou misterioso em seu comportamento ou em sua residência. Era simplesmente um senhor idoso que morava numa parte esquecida da cidade. Quando me preparei para sair, José me agradeceu pela entrega e disse que esperava continuar recebendo correspondências através dos Correios. Ele me deu instruções detalhadas sobre como localizar sua casa em futuras entregas, incluindo pontos de referência e características específicas da entrada da rua Continuação. Saí da casa de José com uma sensação de alívio e esclarecimento. Finalmente havia encontrado uma explicação racional para aquele endereço misterioso. José Santos era uma pessoa real. Sua casa existia fisicamente. A rua Continuação era resultado de um planejamento urbano antigo que havia sido negligenciado pela administração municipal atual. Mas quando voltei à praça no final da Rua das Flores, a mesma situação anterior se repetiu. A entrada para a rua Continuação havia desaparecido novamente. Era como se aquela área existisse apenas durante períodos específicos, sob condições que eu não conseguia compreender ou prever. Esta segunda experiência me convenceu de que estava lidando com algum tipo de fenômeno temporal ou dimensional que permitia acesso intermitente a uma realidade paralela, onde aquela parte da cidade continuava a existir como havia sido planejada originalmente. José Santos e sua casa eram reais, mas existiam numa versão alternativa da geografia local. Nos anos seguintes, continuei a receber ocasionalmente correspondências destinadas à Rua das Flores 247. Sempre que isso acontecia, verificava se a entrada para a Rua Continuação estava acessível. Em aproximadamente metade das vezes, conseguia localizar a passagem e entregar a correspondência diretamente para José. Nas outras ocasiões, a área permanecia inacessível e eu tinha que registrar tentativa de entrega mal-sucedida. Essa experiência mudou profundamente minha perspectiva sobre o trabalho nos Correios e sobre a natureza da realidade urbana. Percebi que as cidades são estruturas muito mais complexas e multidimensionais do que aparentam na superfície. Existem camadas temporais, versões alternativas de planejamento urbano, realidades que se sobrepõem e intersectam de formas que nossa percepção normal não consegue detectar. Como carteiro, me tornei uma espécie de navegador entre essas diferentes dimensões da realidade urbana. Meu trabalho envolve não apenas entregar correspondências, mas também servir como ponte entre mundos que coexistem no mesmo espaço físico, mas operam de acordo com temporalidades diferentes. Hoje, 17 anos depois de começar na profissão, abordo cada entrega com uma mentalidade mais aberta e flexível. Quando encontro endereços que parecem não existir, quando recebo correspondências para destinatários aparentemente fictícios, quando enfrento situações que desafiam a lógica geográfica convencional, mantenho calma e procuro soluções criativas. Aprendi que o sistema postal brasileiro opera numa realidade muito mais ampla e misteriosa do que os manuais de procedimento sugerem. Somos responsáveis por conectar não apenas pessoas e lugares que existem na dimensão física convencional, mas também entidades e localidades que habitam camadas alternativas da existência urbana. Esta compreensão expandida me tornou um carteiro mais eficiente e compreensivo. Desenvolvi sensibilidade para detectar quando estou lidando com entregas que requerem acesso a realidades paralelas. Aprendi a identificar padrões temporais que determinam quando certas áreas se tornam acessíveis. Criei estratégias pessoais para navegar entre diferentes versões da geografia local. José Santos se tornou um amigo especial
Alguém que me ensinou muito sobre persistência, paciência e aceitação de circunstâncias incomuns. Através dele, aprendi que existem pessoas que vivem permanentemente nessas realidades alternativas, mantendo suas vidas normais, apesar de estarem desconectadas da versão mainstream da cidade. Nossos encontros ocasionais me proporcionaram perspectivas únicas sobre a natureza do tempo, do espaço e da continuidade urbana. José me contou sobre outras famílias que moram na Rua Continuação, sobre a história social daquele microcosmo esquecido, sobre as adaptações necessárias para viver numa realidade que existe apenas intermitentemente. A experiência também me fez questionar quantas outras pessoas como José existem espalhadas pelo Brasil, vivendo em endereços que aparecem e desaparecem dos sistemas oficiais, dependendo de carteiros dispostos a explorar além dos limites convencionais da geografia urbana. Quantas correspondências importantes deixam de ser entregues porque os profissionais postais não estão preparados para lidar com essas situações excepcionais? Hoje sou um defensor discreto da flexibilização dos procedimentos de entrega nos correios, especialmente em casos de endereços problemáticos ou destinatários difíceis de localizar. Acredito que nosso trabalho envolve responsabilidades que vão além da simples logística de transporte, incluindo a manutenção de conexões humanas que transcendem as limitações da realidade física convencional. Também me tornei mentor informal de carteiros mais novos, compartilhando estratégias para lidar com situações excepcionais, ensinando sobre paciência e persistência em casos difíceis, orientando sobre a importância de manter mente aberta quando confrontados com circunstâncias que desafiam expectativas normais. A profissão de carteiro, percebi através desta experiência, é muito mais complexa e significativa do que aparenta superficialmente. Somos guardiões de conexões humanas, facilitadores de comunicação entre mundos, navegadores de realidades multidimensionais que coexistem no tecido urbano brasileiro. Cada correspondência que entregamos carrega potencial para transformar vidas, reconectar pessoas, revelar segredos, resolver problemas, criar oportunidades. E algumas dessas correspondências, como aprendi através da experiência com José Santos, conectam dimensões da existência que normalmente permanecem invisíveis e inacessíveis. 17 anos depois de começar como carteiro, sou grato por ter descoberto esses aspectos extraordinários da profissão postal. Meu trabalho se tornou uma aventura diária de exploração urbana, descoberta humana e navegação interdimensional. Cada rota é uma oportunidade de servir não apenas a comunidade local, mas também as realidades alternativas que coexistem silenciosamente ao nosso redor. A história de José Santos e da Rua das Flores 247 me ensinou que o Brasil postal é muito maior e mais misterioso do que qualquer mapa pode representar. Existem endereços que transcendem geografia convencional, pessoas que habitam temporalidades alternativas, correspondências que viajam através de dimensões paralelas para alcançar seus destinatários. Como carteiro brasileiro, tenho o privilégio de participar dessa rede extraordinária de conexões humanas que opera além dos limites da realidade física tradicional. É uma responsabilidade que abraço com seriedade, gratidão e senso de aventura constante.